Muito bem, pessoal. Esse é o Dória em Escola. Eu sou Marco Ramone, professor de História. E chegamos finalmente ao capítulo que muitos de vocês estavam esperando. Roma. A importância de Roma para a construção da nossa sociedade não está somente no alfabeto latino, nos idiomas que derivam do latim, ou do seu modelo de sociedade, mas o mais importante, assim, na real mesmo, foi o fato de Roma ter sido a síntese de todas as sociedades que vieram antes da sua, que a gente viu, né, as sociedades que a gente viu nas aulas anteriores, fazendo assim com que muitas estruturas e costumes chegassem ao nosso tempo então. Bom, o fato de Roma ter dominado territorialmente todas as sociedades que a gente viu nas aulas anteriores, né, antes de aderir ao cristianismo, foi um fator decisivo para a construção da nossa sociedade como ela é. Né? É por isso, então, gente, que não é exagero nenhum a gente afirmar, guardada todas as proporções, claro, que de uma forma ou de outra a gente ainda vive no período romano. Vamos analisar aqui, então, rapidamente o que mais importante a gente tem esse período que firmou bases sólidas à construção do Ocidente. Bom, existe uma lenda muito notória sobre a origem de Roma, que é essa que está nesse slide, né? Sobre os irmãos gêmeos Rômulo e Remo. Né? O que está aí nesse slide é um resumo bem resumido mesmo, sabe? Eu aconselho aí vocês procurarem em outras fontes a lenda original, porque é uma lenda muito rica e é bem legal assim também, né? O fato, então, é que Rômulo se torna o primeiro rei de Roma, e a ele também é atribuída a criação do Senado. O Senado é uma coisa muito importante para a gente analisar Roma. Um parênteses importante aqui, que é uma coisa que se conta tanto sobre a fundação de Roma, quanto o que a contagem assim, de reis, a contagem de tempo, muito disso é muito impreciso e de uma certa forma bem fantasioso, sabe? Isso porque os romanos eles não tinham costume de marcar, de contar história, sabe? Isso começa a partir do momento que eles conquistam a Grécia, porque os gregos tinham esse costume. E com isso eles forjam uma identidade histórica, a partir disso começam a registrar e contar a sua história. Por exemplo, nas versões estendidas ali da lenda de Rômulo e Remo, eles falam que eles são descendentes de Ulisses e que ele se fixou na região ali da Itália depois da Guerra de Troia. Né? Ou seja, isso tudo é uma tentativa clara de forçar uma espécie de parentesco entre gregos e romanos a fim de tomar os romanos menos bárbaros ou mais civilizados do ponto de vista dos gregos. Mas esse negócio de forjar a história é um negócio que acontece até hoje. Inclusive, na construção da nossa república aconteceu muito isso. Bom, muito bem. A história de Roma é dividida de acordo com seus regimes de governo, que é a monarquia entre os séculos 8 e 6 a.C., mais ou menos, a república entre os séculos 6 e 1 a.C., e o Império, entre os séculos 1 a.C. e os 5 depois de Cristo. Como o nosso tempo aqui nessa plataforma é apertado, eu vou pular a parte da monarquia e começar na República. Porque eu vou dar um resumo mais detalhado, e sobre isso eu vou falar mais no meu podcast, né, Linha do Tempo. Vocês podem conferir lá se vocês quiserem. Então a gente vê aqui mais ou menos como é que funcionava a República Romana. Esse regime não era novidade, existiam exemplos mais esparsos de cidades que eram governadas por um regime fora do regime monárquico, né? Mas o de Roma foi sem sombra de dúvida o que funcionou melhor e por mais tempo, né? Como a gente pode ver aí, mais ou menos 500 anos. Um parênteses importante aqui, gente, para vocês se orientarem no tempo, de acordo com as últimas aulas que a gente teve, nesse período todos os impérios que eu falei na aula passada já estavam em processo de decadência. Né? A Babilônia já tinha sumido, os persas estavam capengando, os egípcios também estavam ali no começo do seu fim, né? Assim como os gregos que já tinham deixado para trás o seu apogeu. Enfim, a república funcionava assim então. Você tinha uma casa de leis que era o Senado, composto por mais ou menos 300 homens, e o poder era dividido entre duas pessoas, os cônsules. Cada cônsul tinha o seu tempo de mandato, que fazia com que administrativamente o poder em Roma fosse bem descentralizado. Daí, então, voltando ao assunto que eu acabei de falar aqui, né, é no século III a.C. que a gente tem o começo da expansão romana, que até então dominava só a Península Itálica e umas ilhazinhas próximas ali. O primeiro grande choque de Roma foi contra Cartago, cidade fenícia do norte da África. Né? A crescente influência comercial e militar de Roma chamou a atenção deles, e no choque, então, aconteceram duas guerras, que são as chamadas Guerras Púnicas. Bom, as duas foram vencidas por Roma, né? No final da Segunda Guerra Púnica, Cartago é completamente destruída, arrasam com a cidade. Tendo os domínios, então, o domínio das técnicas de navegação e das cidades ali que estavam em torno do mar Mediterrâneo, Roma, então, assume o seu papel
na antiguidade de protagonismo na região do mar Mediterrâneo. Então vão sucedendo aí uma série de conquistas, né? Os romanos conquistam então a Grécia, onde eles absorvem muito da cultura, garantindo a continuidade dela até os nossos tempos, né? Eles passam de povos bárbaros sem muito esplendor para um povo cuja elite imitava os trejeitos, os costumes dos gregos, aquela coisa, né, de sempre, né? Roma, na sequência, domina então a Península Ibérica, derrotando, entre os outros, os lusitanos, os outros povos ibéricos ali, né? Eles avançam em direção à França, onde com muito custo eles vencem os gauleses, então eles conquistam a Gália e a Britânia, além da Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, né? E então eles chegam à região da Galileia, onde eles subjugam os hebreus. Bom, galera, mas essa expansão acabou que no final não foi aquela maravilha para a República, né? Muitos setores ali começaram a convulsionar, tinham muitos conflitos entre as duas classes da época, os plebeus, que eram uma espécie de pequenos comerciantes trabalhadores livres, e os patrícios, que eram os donos de terra, grandes comerciantes, e não por coincidência, os homens mais influentes do cenário político. A gente tem, portanto, nesses choques uma vida muito conturbada para os cônsules. Muitos desse período começaram a se impor como ditadores. Sobre os ditadores é interessante fazer mais um parênteses aqui, que toda vez que os muros de Roma eles estavam cercados, as pessoas esqueciam de todo o cenário político, de quem era cônsul, de quem era senador, daí eles elegiam um ditador que recebia a missão de defender os domínios de Roma e, por consequência, salvaguardar o povo, né? Aí, quando essa ameaça acabava, muitos deles não queriam entregar o poder, queriam ficar lá, e isso deixava a vida de Roma muito turbulenta. Vamos lá, um dos últimos ditadores da República que acabou desencadeando uma crise foi Lúcio Cornélio Sulla. Foi o primeiro cônsul, ele foi primeiro cônsul, né? Primeiro ele foi cônsul, e depois ele assumiu o poder como ditador. Seu consulado ele se inicia depois, mais ou menos ali, do assassinato dos irmãos Graco, que, entre outras, eram dois cônsules que tinham ligações ali com as classes mais baixas, né, com os plebeus, e eles tentaram fazer uma espécie de redistribuição de terra, né? Então, os senadores eles anularam essa tentativa, depois de assassinar os dois, né, os dois irmãos foram assassinados, o Senado então anula essas coisas. E aí a tentativa de ditadura do Sulla, então, nesse contexto, ele acabou não durando. E logo ascendeu um homem com ligações também pelas classes mais populares, que se chamava Júlio César. Nome muito famoso aí. Ele não era exatamente um homem pobre, mas também não era um patrício, né? Ele não era aqueles cara muito rico. Ele era um estrategista excepcional. César, então, costurou um acordo entre dois inimigos, o aristocrata Crasso e o general Pompeu, formando assim o triunvirato, que significa 3 homens. Muito bem, isso acalma os ânimos de Roma por hora. Mas durante algumas campanhas no Egito, o Crasso some, morre, né? E aí César e Pompeu entram em conflito. Então o Pompeu ele passa a perseguir o César, tentando fazer por meios legais com que ele fosse deposto, que ele perdesse o seu poder. Só que, no entanto, isso aí acaba saindo pela culatra, porque César tinha um reconhecimento muito forte por parte da população e por causa do exército, porque ele tinha acabado de voltar de uma excelente campanha da Gália, onde ele foi e conquistou a Gália, né? E na batalha final entre os dois, em 49 a.C., quando César está prestes a entrar em Roma, atravessando o rio Rubicão, ele pronuncia sua célebre frase: "A sorte está lançada". Então ele consegue, né, invadir, ele persegue e mata o Pompeu, se torna o comandante único de Roma. Para o César, já tinha sido delegado o título de ditador 2 vezes, uma por 10 anos, quando ele partiu nas campanhas para a Gália, e outra justamente nesse episódio que eu acabei de citar, que era vitalício. Mas como ele desagradava profundamente determinados setores mais elitistas ali de Roma, eles resolveram armar uma emboscada para ele e matar ele, né? Tanto é que um dos seus vários filhos adotivos brutos estava nesse episódio e ele proferiu mais uma de suas famosíssimas frases: "Até tu, Brutus", né? Daí, sucedendo nesse episódio, então, assumiu um triunvirato formado por Marco Antônio, Otávio e Lépido,
Marco Antônio era amigo de César e o Otávio é seu sobrinho neto e mais um filho adotivo. Esse triunvirato ele rapidamente executa uma perseguição de todos aqueles que tramaram e ajudaram a matar o César, ou confiscando terra, ou executando eles mesmos, né? Tira a cabeça desse cara fora e pronto. Né? O Lépido, ele rapidamente assim, ele é afastado do poder. E a partir disso, Otávio e Marco Antônio começam a duelar pelo poder. Num verdadeiro déjà vu do primeiro triunvirato. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu, sabe? Exatamente. Então a gente tem um verdadeiro déjà vu, né? Marco Antônio se estabelece no Egito, onde reza a lenda, ele teria se apaixonado pela Cleópatra, né? Tentou ter um rolo ali com ela, não deu muito certo. Mas o que aconteceu de verdade é que na Batalha do Actio, ele foi derrotado definitivamente e também, além da derrota do Marco Antônio, a gente vê na Batalha do Actio, em 27 a.C., o fim definitivo do Império Egípcio, que eu passei para vocês em algumas aulas para trás. Ele aceita o título de Augusto e, então, assim ele se torna o primeiro imperador de Roma. Muito bem, gente. Esse é o Dora em Escola. Eu sou o Marco Ramone. Essa foi a primeira parte porque não caberia num vídeo só toda a história de Roma, né? Eu vou passar na segunda parte o Império e todas as influências que Roma teve e continua tendo na nossa sociedade atual, como assimilação de várias culturas e essas coisas. Valeu!